Já foi cansaço suficiente, né? Acabei pedindo aquele hot dog sem salsicha com um monte de coisa. Tá no limite do estresse já. Tô com dor de cabeça, comi um negócio com maionese. Aquela cultura de muita coisa dentro da barriga, só que tô... Nossa, olhos laterais aqui. Cabeça. Não vou tocar mais nada. Não fazer nada. Acabei, né? O menino pediu, eu pedi também. É de ontem para 872. Sentindo aquela bunda que já perdeu a tensão. Aquelas estrias rasgadas dos lados desnecessariamente. Empazinado, mas eu vou retomar. Vamos ver como não tem aquele dia que você tá com... querendo otimizar quase até meia-noite. E para ver ainda se até na sexta quanto que você desce. Ainda que, né? Nossa, dor nos olhos, dor de cabeça, dor... calor meio, né? Dormi aqui, cansada, queria ir pra casa. Tudo bem, passo uma, pessoa já estava por dentro. Reduzir as lâmpadas, às vezes quero assistir algumas coisas, não assisto mais quase nada. Né? Eu vou por questões, né? Nada de demais, mas aquela coisa de assistir alguma coisa que você gosta, que tipo, problematiza alguma coisa ali aqui, né? Irritabilidade, alguns pelinhos aqui, um pouquinho aqui, mas passei a lâmina no braço, unha pra irmã tá feita, mas cutucar o cantinho dos pés, sentindo que é bom cutucar um pouquinho mais assim, deixar mais soltinho. Mas não passa nada. Tomei só um termo à tarde, fiquei com a cinta um pouco, deu aquela estufada e aquela ao mesmo tempo, né? É, tomar amanhã. Ah, esse tênis é não é chulé, é um trem estranho. Ranquei ele, ficar no nariz, não limpa não. Tem que comprar depois aquele dourado lá, se vai, quando que ele vai sair, por questão de ser leve ou ter aerado aí, eu penso. Plano B, já subiu um pouquinho a temperatura, não tô aguentando. Tênis de solar, botei o outro, já tirei, joguei pro lado. Nossa, ouvido. Parece que cabeça, ouvido, garganta. É. Um estresse, né, total, né? Velocidade de pensamento muito alta, né? Aí meio que organizei, eu botei alguma coisa e organizei minhas músicas. Ui, bonita, né? Única que foi eu não, mas se pudesse, né? Se gostasse, pudesse escolher, seria bom. Eu posso escolher, não seria bom, mas seria mais fácil, eu acho. O que foi a história de homens e mulheres? Vamos colocar assim, né? Pela lógica, nem elogia e nem elogiar mulheres, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que a gente olha, parece que são legais. Mesmo que tenha essas escolhas, não quer culpar ninguém, mas eu penso que temos a questão de... Estão cheio de camuflagens demais aí, né? Coisas que elogiar na altura do campeonato não é um negócio muito sensato, não elogiar ninguém. Eu nasci para homem, não foi para mulher. Para auto-mulher, é sobre a individualidade e tal, né? Tem que entender o que é ser uma mulher e o que virou toda essa merda, né? Entender com a alma de mãe, de pessoa, de humano, outra mulher gordona ali com a outra sapatão ali, entre a família dela, sei lá, toda satisfeita com o hotel, com a tranquilidade, pedir desculpa a ela pela bagunça das obras. Jamais. Nossa, eu quero agradecer demais. Pô, entende? Eu sou mulher, cara. Agora o negócio tá bonito não, lugar nenhum. Né? E realmente, né? Como que alguns conseguem... E a fartura do dinheiro, da impostação da beleza, só com o protocolo das coisas, né? Caso o trabalho fosse trabalho, o salário tivesse reconhecimento, por que não tem? Música é legal, nossa, a impostação da voz, a voz, o timbre, dependendo de anabolizante ou qualquer coisa assim, né?
Voz linda. Realmente eu achei que ia ser um sucesso enorme. Foi, utiliza a roupagem dos direitos da mulher também. Questionar coisas, mas né, geralmente fazem papéis, né? Que têm escolhas, às vezes mudam as escolhas, então acho que cantam para todos. É legal você ouvir alguma coisa com a tal da racionalidade, mas o que é racionalidade, né? Até que ponto, de fato, as pessoas sabem quem, quem somos, né? Para as coisas não se tornarem confundidas e não percebidas um processo. Porque alguns ganham grandezas de passar à frente por produtos e ir atrás de coisas que não participam, não produzem, não, né? Mas mesmo assim, né, cobaia é uma questão, né? É uma questão. E, né, o que fizeram, né? Entre buscar o útero a qualquer modo de uma mulher, como que interpretaram a automaterialidade em função da transferência das coisas, né? O mesmo da força que justifica a negação e a impostação de quando as coisas estão erradas, né? Quando as coisas estão muito erradas, quem busca o quê, quem não busca o quê, quem rejeita o quê, ou quando as coisas alarmam a atenção que dificultam, e dizer o que é um processo de aceitação, quando você vê ou não vê a cara de uma criança que nasce desejada, indesejada, sabe? É muita merda. E eu acho uma coisa, sabe? Eu penso. Eu vejo muita crítica e censura masculina de homens quando mulheres se declaram homossexuais e não estão pensando antes disso se declarar com relação a atitudes, trabalho para que algumas coisas não caiam por terra, né? Alguns comércios bizarros, né? E a primeira coisa que eu acho que homossexuais têm que fazer e dizer o que é uma devoção, não criar questão de camuflagem nas costas dos outros, o que é a sexualidade praticante e não praticante, ou de fato a sustentabilidade sacramental perante o porquê uns se tornarem apontados homossexuais, assexuados, heterossexuais não praticantes, tem uma quantidade de valores sobre forças, atitudes entre quando você é pré-observável, auto-observável, observável, interobservável, pró-observável, né? Você fazer tocante entre o que virou pelado, profundidades, alturas, lateralidades e um fator, né? O que é a magnitude da gravidez e você atingir a naturalidade de não necessariamente ter que ser o seu, mas sobre imagem e impostação de onde você é aceito ou negado, as coisas se revelam com uma sacramentalidade literalmente muito superior e inédita. E eu penso que quando as mulheres tomam um passo de determinarem ser homossexuais, um limite entre outras mulheres, elas não têm que, de forma alguma, buscar inseminação e contato e vias indiretas de estou engravidando você. Isso é muito pouco, tá? Já criou-se o que quem são passivos e ativos e até que ponto você buscar uma versatilidade para justificar a individualidade em regime de igualdade, essa porcosidade de manter o ativo e o passivo fingindo que um está engravidando o outro, sabe que é uma condição friccional que não justifica casamento perpetuador, que não necessariamente seja estuprador e sexo que seja estuprador, não justifica muita coisa. Entre preliminares, contatos, tem muita coisa muito bizarra em jogo, não pensada, tenebrosa mesmo, como homens, da mesma forma. Você não usa a sua inteligência de força impostada, que não abrem mão pelas guerras, inclusive de sexos, de homem com homem, que mulher com mulher também costuma ser uma merda muito grande. Ainda, né? Mas a igreja permitiu muita coisa. Se muita coisa fosse sobre existencialidade que uniformizasse a igreja, eu penso.
E o negócio não tá legal, não tá legal, né? Então, às vezes, música, show, respeito racionalizante, ainda assim, né? Que é procurar um viado que cansou de dar a bunda, entre um que tá na fila de dar, ou entre tantos assim colocar, que virou o fracasso de buscarem mulheres como ou elas que se permitem ser um fio terra de porcosidade. Então, acho que se isso fosse pensado, né? A largura das coisas que convidam, né, na maioria das vezes, relacionamentos desfeitos, mal feitos, que quer começar sem experimentar o certo pelo duvidoso ou o que acharam, mal experimentar, nem experimentar, já achar facilmente experimentável, né? A tamanha porqueira, né? Ninguém tem direito de anular ninguém por maldade, impostar, espectro degenerativo, se sinta prostituta, se faça prostituta, se faça lésbica, se faça rebaixado. Se eu não tenho, você não vai ter, não vai. Como assim? E se não gosta, por que perdem tempo com determinadas coisas? Então tudo incomoda e tem representatividade. Ou tudo tem representatividade porque incomoda. E se incomoda para que sentidos se tornem outros sentidos, né? Porque perdem tempo em bizarrar e criar situações mais inafiançáveis, subjugadas, né? Ou seja, a beleza, quem atribui beleza à maldade? Ou dizer, né, o erro da gente falar, e é bonito, mas sendo bonito, o que é bonito, né? E impostaram como assim se torne prazeroso, se faça prazeroso, se finja prazeroso. Se bonito é prazeroso, tem-se isso, né? Que é engane pela inteligência. O inteligente não gosta, o verdadeiro inteligente não quer ser. Ah, eu preciso muito te convencer pela... Não convence. Aquele que não para no mínimo organizar as observações do que compreende beleza, o quanto custa de fato, quando inclusive atribui feiura e acha que isso é passaporte, isso é medida provisória para conseguir outras coisas, isso é para fracasso do próprio sexo, é o antissexo, é o dessexo, é uma monstruosidade tão tenebrosa. As pessoas usarem anonimatos, essa coisa de greta, essa coisa de atraído pelo proibido, descabido, ou descabido que se faça proibido, escancarado, regra de anti-regra, tudo isso é tão porco, tão, nossa, chega aqui. E comer de olho grande, eu parar pra dormir, nossa, ouvido, garganta, mas vou melhorar. Não vai ficar doente não. Deu um disparo sobre neurossinapticível, dicotomizável, na hora de tirar o potencial de ação, né? Tentar neutralizar e aí fui comer, botei uma... Nossa Deus, comi por 1 milhão de dias. Aí vamos avaliar essa retomada com aeróbico. Acordar já tomando remédio, tomando um shake. Tem que ir em casa pegar dinheiro para comprar o queijo. Eu recebi mais dinheiro. Amanhã eu não vou receber das minhas alunas. Provavelmente vou receber depois. Aí pego do gás lá e troco lá e compro um queijo, leite, alguma banana, qualquer coisa que tem em casa buscar. Dinheiro contado ali entre umas moedinhas, de depositar para a medicação continuar, né? Fama de ruim. Bonita, né? Montada no palco, fica montada, é simpática, bonita, montada. Canta muita música bonita, muito boa, muito bonita. Que seja feliz, que seja participativo.
Ai, 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 ai. Se imagina as camas que eu caí, você cai pra trás. Irado. Muito feminina, né? Tem tempo, ganhou tempo, né? Geralmente quem canta assim, acho que fica em beira de boteco bastante, toma uns goró, malhando, botando os botão pra malhar, né? Vila falando. Aquela roupa, né, meio privê com que ela usou com essa bota. Ah, essas luvas aí são tenebrosas. Tipo assim, algumas roupas, não aquela roupa lá que mandou dar um zoom na buceta. Ficou muito bonito. Muito, tipo assim, aquela coisa meio, né, puta, ou aquela coisa meio, né, cavada que um monte estão usando também, tenebrosa, friqueira lá no cu, aquela coisa de. Como é que é? Linda. Minha saudade boa. Hoje eu ia ver essa música, é tanto tempo. Melhor que assim não tem mundo na rua. Ai, 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 ai. Se imagina nas camas que eu vou cair, você cai pra trás. Ai, ai. Qual que é essa parte? Ai, 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 ai. Imagina as camas que eu caí, você cai pra trás. Ai, 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 ai. Seu erro foi achar que ninguém faz o que seu faz. E muito mais faz, e muito mais. E ninguém faz o que você faz. Aí, né, ficou legal, né? Ficou estruturada, ficou com a coisa pernão, deram um investido, ficou investida, né? Ficou muito escondida naquela coisa meio, aquela WhatsApp, aquela música que ela tava com cabelo, uns chapéu, sei lá, parecendo com aquela internacional lá. Uva. Na verdade, eu não conheço muita música de tanta gente, nem histórico em si. Aí você vai buscar umas coisas dispara quando mexe com a academia, que ela alarma a observação, né? A roupa é justa, a mudança da composição corporal, as proporcionalidades. Você viu aquilo que foi embora, que se perdeu, o que, que é você manter um cabelão, um corpo envolvente com. Você fala, nossa, como que você percebe todas as tatuagens, né? Olha lá, ela é uma coisa meio Rick Martin, talvez, né? Tipo assim, sei lá, tá vivendo, tá certo, né? Mas é o status milionário que isso dá, né? E não que, né? Mas, e realmente, tantas coisas, eu acho que as mulheres têm que jogar na cara de muita coisa, né? Estupradores, não gostam, não usa, porra. E não significa que, né, não sejam sexos tais, né? E não é você, porra, você vê o corpo da mulher, mulher, homem, nasce mamando no peito para você avaliar por que sim, por que não. De você olhar as estruturas, a condição funcional e a condição de prazer como um todo. O que é você transferir se vem primeiro um filho, uma filha, se adota. São muitas minuciosidades que convidam um pouco mais de zelo perante as coisas, ainda que possamos falar tudo, tudo seja percebido, né? Tudo. E perpetuar de atrás de uma conjuntura que você pratica, quais são as mínimas e as máximas do que você pratica, que você transfere. Aí assim, desse jeito ali ela aparece, né? A Mereci ficou legal demais com essas algumas combinações mais exóticas. Aí, mas é super legal você manter um padrão feminino, um cabelão, um cabelo moderno, massa e ainda parecer com um cabelão.
todas as estruturas, ficou uma coisa, né? Quem trabalha de fato na academia coloca as coisas que eu coloquei, fica meio injusto, eu acho, sabe? Meio surrada desnecessariamente. Eu saí de uma condição menina muito pronta, né? Barriga sequinha, braço fininho, as costas prontinhas, coxa grossinha, panturrilha. Eu conheci e destruí tudo isso. Mas, pô, um orgulho do caralho de ser, né? Agora, o fator perpetuatório, você justificar a transparência. Você precisa ter uma base para começar com um homem. No mínimo, não mentir. Nossa, como que você consegue, né? Cada um, vamos dizer, né, que codificadamente, cada um tem um propósito de não te roubar, ao outro enganar, te camuflar, proteger a pessoa, mas eu penso que, principalmente quando se envolve com religião ou qualquer condição que implica, se essa música não fica muito boa com ela, não. A voz é linda. Deus preparou. Oh, oh, meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Eu vi a TT Espíndola cantando esses dias aí, tava ontem, anteontem, sei lá. Muito bonita, linda, muito voz, ela engoliu a voz daquela outra lá que também é simpática, mas elas, né, aquelas irmãs lá não são por problema não, né? Em algumas coisas, né? A gente vê o que é uma mudança e tal, ainda que o pessoal passa, né? Uma guerra de roupa, de muita coisa, caríssima. Quando faz aqueles papéis de caridade, são 24 horas dentro do salão de beleza, decorando, só cantando. Não estou dizendo que não façam tempo para coisa, mas é muito incongruente muita coisa. Quando mesmo você vê o que é acobaiamento. E olha, mesmo assim, eu colocando a condição do cobaiar, do narcisismo, o limite da corpolatria das coisas, mas de fato, né? Como cai por terra muita coisa, muitos grupos, né? Sobre mesmo que é como a gente vai teorizando, praxeologizando, que é a prática que a quem justifique você atribuir prática comparada, que você faça datada e percebida, né? E o corpo da mulher é a coisa mais linda do mundo, né? Mas, né, o que é você acertar num fato penetratório quando a coisa é negada e quando muitas são estupradas? Eu penso que um homem com peru quase nenhum entre a crítica de guerra de um monte de homossexuais que chamam o cara de sem ter pau, viado com viado, chamando o cara passivo com ativo de falar que não tem. Quando o que é desconsiderar o da mulher, independente de qual tamanho, e qual tamanho é uma guerra de muita bizarrice. Que quando isso implica serem estupradores ou se tornarem estupradores na guerra de tamanhos, que horas que trabalha, que horas que faz o quê? Eu penso que sobre... E quando a doença chega, né, o que virou um padrão de golpes totais, golpistas totais, mas num dado momento, né, olhando o que são velocidades e a quem atribuir estupro, descabimento, relacionamentos de fachada descabíveis, eu acho que quanto menos proporções de tamanho e esforço, melhor seja, na verdade. Se a desproporção é desproporção, não tem que ter nem esforço, nem fingimento. Eu acho tenebroso, muita coisa mesmo, tenebroso. E, né, somar preliminares, né? Quantos não quer nem olha pro peito da mulher, tira onda, furador de cu, metedor em buceta. É tão... Nossa. O que é o tal de todo mundo saber de todo mundo e deduzir as conveniências e mesmo ficar exposta a saber, mas o que é você também chegar e abrir aquela caixa e gente que pensa que está morrendo de rir na sua cara, além de você ter a condição de cagar no indivíduo todinho, ou que muitas vezes eu acabo falando coisas pensando que eu estou ajudando e às vezes eu estou mexendo com gente que não tem condição de encarar os problemas que eu tento retratar e eu vejo, eu me cutucam a fazer falar que, né, as coisas implicam em tenebrosidade, que então o buraco direto acaba sendo tirado de foco. Quem são as preliminares e as punhetas virtuais ou o cérebro que projeta e o que mais tanto mal fala e implica em tamanha repetição descabida, eu acho tudo muito tenebroso. Então eu mesmo nasci com um corpo fechado, desenvolvendo uma harmonia tal, pude, se eu quisesse trocar as coisas de ordem, ou dizer, na verdade não existe falar começar de trás para frente, ou isso e aquilo, mas o que virou muita coisa tenebrosa, sobre se tornar descabido. Algum problema, eu posso te ver de quatro? Pode. De quatro todo mundo fica a qualquer modo. Hoje lá a Vanessa
dançando ali o funk. Fez carinha, você fixa assim, tá tipo andando de quatro, fazendo isso, mostrando a bunda. Fala, ah, filha Zezé de Camargo. Dançou tão bonito que ela achava que não ia dançar, acha simpático pra danar. Mas o amor não deixa, nem sentir saudade de você e até. Não sei. Sei lá, legal ela. E família também polêmica, né? O paizinho dela meio também. Aí é como uns, né? Junta assim, fica, engata, né? Trabalhei com a nova mulher do cara e que sejam todos felizes, né? Mas a gente olha também o que é a ascensão de alguns fingidos ruraizinhos, aonde a coisa chega, quantos filhos proliferam, quantas coisas que não são faladas entre as trajetórias, eu acho tudo uma merda muito grande, né? E a gente olha os recursos caríssimos em todo o trânsito, mas eu penso que, né, as coisas são faladas escancaradas sem resolução, sem coragens eficientes de fazer, e quando tem que fazer, se quer fazer mais silencioso, mais gritante, mais atrital, mas geralmente tudo muito desarmonizado, né? Tem o joguete de que as mulheres tenham mais transparência, mais sensibilidade, tal, tal, tal. Não necessariamente, mas eu vejo condições entre homens e mulheres, como homens contra mulheres, nada de pagando de, né, os golpes das leis são tenebrosos, que virou lavagem de dinheiro e extorquir coisas incompatíveis de um terceiro. Eu já não pagava, tem que fazer pagar, você não gosta disso, mas você quer que a pessoa pague através do trabalho. O que vira uma resolução que envolve de fato um processo revolucionário de acerto de contas assim, né? Que acaba a gente, né? Colocando algumas questões, né? Mas, né, ainda que seja bonito isso e aquilo, mas o que virou, né? Vira as posições, né, que terminam no 4 até onde sai de 4 entre preliminares, o máximo de pessoas que conseguem se socar. O que fica imposto a quem se compra e vende se torna ridículo. Quando filiar, mal filiar, ainda que virou legalzinho, né, você tem alguém que representa no seu histórico sabedoria, que obedeceu disciplina e que buscou as coisas com uma certa excelência, mesmo algo formidável. Ah, que porque foi puro, porque foi bobo, acreditando em algumas coisas, num dado momento, né? Algumas coisas se tornam estúpidas, né? O que é um boquete ali, aqui, a qualquer modo. Fica você de quatro e nem eu, você bota a boca nem eu. Ela deu a bunda, comeu a bunda, não ia se dar a bunda e fala isso, né? Virou um monte de coisa bem tenebrosa e reclamações tenebrosas de homens bizarros. Nem decifram a bunda, não acertam a bunda, não sabe o que é peito, não sabe o que é buceta, tiram a onda, usa isso como recurso para chamar outro homem, sabe? Tem a independência de ficar um pela bunda do outro. Resolve essa merda, não faz fio terra descabido, acho tão. Nossa, já tá. Aí, e a paciência é um negócio, né? E. Nossa. Mas, né? O que vira, né? Segredar e dessegredar o que é de fato. Quando entre regras e o limite de você entender a sua naturalização, mas a espera, a luta, a sacramentalização, essa coisa de você questionar o que é um fator produtivo no corpo de um homem e de uma mulher, em que momento isso olha o ambiente, somou ambientes, como você interpreta a transparência do seu eu perante as suas necessidades sexuais, e até onde não usar o outro como depósito de porra podre, parasitologia, conquistas aos pedaços. Nossa, eu sou. Você nem é bonita, tem tanta mulher bonita atrás de mim e mesmo assim eu tô aqui querendo você. Nossa, não me convence, minha feiura, né? Olha todo o meu histórico, olha todo, envelhece, não envelhece, envelhecer pra você também. Então aproveita, acha uma novinha, você acha isso, aquilo, essa coisa de mexer com o novo. Tem uma coisa, é um golpe fracassado, é um pouco esse lado aí, sabe? Eu sou tão cara. O que eu andei
doando gratuitamente é tão caro. Eu deixo o trabalho pago, né? Eu deixei a imagem, faça e venda para matar sua fome, miserável variado. Agora vamos amarrar as coisas, né? Eu acho que o meu processo educativo comum, a minha verdade de buscar o que eu sinto e rebato perante o que apontaram como, desapontaram como sagrado e apontaram como profano a quem? E quando é jogado na minha cara, eu sei que você espera. Fiz tudo isso, caguei em você, sua prostituta, sua vadia, eu sei que você não vai, sério. Olha o milho da galinha voltando aqui, na missa do galo. Pior fica quando a pessoa acha que eu tenho que ser passada para trás e você atingir esse 24 multiparticipativo que te impõe o meio fio, e meio fio uma ova de achar que você tem que ser desacatada, usada, destratada, ouvir isso e achar que fica por isso mesmo, não fica. Eu acho que quando a pessoa não tem um padrão de vergonha na cara e faz de tudo para se oferecer e vender, tem que saber como voltar o caminho, olhar para trás. Porque eu acho que tem limite para as pessoas entrarem num contexto de falta de diálogo descabidamente, achando que estão se dando bem e que não tem nada a perder, que continua fazendo determinadas coisas porque não te considera e acha superior a você. Quando a pessoa acha que tem direito sobre as suas entranhas, faz isso agora. Você não está vendendo, você nem passa, nem está recebendo. O que é de fato um gasto calórico perante coisas descabidas, que te impõe, te bota uma arma na cabeça. E eu quero e eu tenho direito. Imagina o que é capaz de fazer perto de você e com qualquer outra pessoa. Eu acho que tem um mínimo de discernimento. Se você tem um histórico como eu tenho, para chegar nesse status de coragem, olha o que é tudo livre e escancarado. Né? Inclusive entre os feios ou ditos não tão impostados, que fazem tudo muito livremente, aparentemente são bandos de massa, ou acham que conseguem esse trânsito, se tem aquele bonito, se tem aquele volumoso, chegou aquele, vira o pecado ou não pode, ou cobre, sabe? Eu me deparei com tudo isso, sempre tirei isso tudo muito de letra, mas eu não gostei de quando eu decidi me apaixonar, ou lutar muito por uma coisa, ser estuprada, dando o meu melhor com as pernas fechadas. Tipo, você deixa a sua cama bem aberta e à minha disposição, isso por homens, mulheres, bis, todos, eu não andei gostando disso não. E eu queria assim, uma compensação mais respeitosa no tempo que a coisa fazia, que não deixou de ser intensivo o tempo todo. Eu acho muito golpe baixo jogado na minha cara, em cima de mim, com questão sexualizada aguda, bizarra, sem pensar. Assim, eu coloco que virou esse efeito dominó, eu coloco algumas coisas que mesmo eu não tinha passado, e eu acho, né, a pessoa fica te implorando. É quando você tem uma independência toda, você dá um tempo, você compartilha um monte de coisa, e você tenta aceitar os outros como, né, onde está o erro de aceitar as pessoas como elas são? E aí, seu macaco, seu preto, seu viado, seu fudido, seu judeu variado descabido, seu branco merda. Diz que ainda fica como uma leveza, né, num dado momento. O que é a guerra de branco? E virou a quem depurar ou se sujar, tem que colocar. Diferença tem, é colocado na sua garganta que tem, né? Agora, né, quem são regras de ateus e anti-ateus? Existe um tempo todo, tudo é regra. Se busca regra, se impõe regra. O sentido da linearidade são os emparedamentos até gravitacionais, enredados. Eu acho muito. A minha capacidade de aceitar e tentar voltar e aproveitar as coisas é tão enorme. Tô querendo rebuscar algumas coisas mais ainda que eu falei que ia retomar, colocar isso, sujar a minha história. Quando a pessoa te impõe você não conseguir voltar para atrás enquanto você quer ou quis e fingindo que quer, te usando de uma estupidez muito descabida, isso é algo que implica de ser uniformemente colocado sobre a miséria total que é impostado totalmente perante a quem subsistência a quem, e o que é crime inafiançável, porque acham que não estão fazendo mal e têm direito de fazer.
regras diante regras, né? O sujeito poligâmico deveria ter um pouco de vergonha na cara, principalmente quando finge ser politeísta. Eu acho um fracasso tão tenebroso, eu acho uma rasa com uma profundeza tão desassimétrica, tão nem bicho nem gay, né? Algumas liberdades, algumas coisas que você tenta compartilhar e que sobra. Tipo, no final das contas, isso seria ter um filho, ter um marido, ter uma irmã, ter uma mãe, não é nada, também não tá custando o preço que tá colocando, sabe? Nossa, que nojo, sabe? Que nojo quando a pessoa perde tempo em inventar uma mentirada. Tem limite para falar mentira, que aquilo. Pobreza não é desculpa de nada. Olha de onde eu saí, perante os lugares em que eu transito, que era aquela casa aparentemente rica. Vai lá, olhem daquele banheiro de trinco, aquela casa dos fundos, que era toda o que o pai passou a ter e já desfez, entre aspas, né? Pro fudido que ele era, que já deveria ter sido queimado vivo há muito tempo, junto com a mãe, muita gente. Mas a casa da minha avó, ela foi um luxo durante muito tempo, em termos do que transitou, que me oferecia. Tinha os compartimentos bons, espaço bom. Nossa, minha garganta. Ih, ouvido. Não, para de falar, minha filha. Acabou isso aí. Apaga essa luz, né? Tá luz demais. Ai, ai, estamos tenebrosos. Bota um monte de questões. Que isso, né? Tipo, é uma vingança, mas faz um puterismo, ou tipo, rebaixa quem rebaixa. Mas o direito de muitas coisas, eu acho assim. Nossa, eu acho tenebroso muita coisa que eu vejo diariamente. Sujeito mínimo, todo mundo tem o direito de entender suas máximas. Para e pensa, que profissional você é? Te oferece essa largura, critica essa largura, você finge que você tem um colarinho. Cadê seu telefone para passar o Pix? De fato, a partir do momento que o sujeito fala uma coisa dessa, você já tem que... Ah, quero sim, quanto você tem na conta? Já imediatamente dando um tiro na cabeça dele logo em seguida. Principalmente sendo advogado. Quando um cara é advogado, chega com esse tipo de jogo, né? Qual é o mais lixo de todos os que eu tenho? Um negócio muito feio, né? Um negócio muito porcoso. O sujeito tem que, no mínimo, ser um pouco mais, assim, por ele mesmo, por mostrar uma hombridade de alguma coisa. Você tá com uma pessoa, você é livre, você pode querer trocar ou se deparar com situações bruscas que, nossa, eu vou passar o Pix, eu acabei de ver em você, não, eu quero te dar esse Pix, por quê? Porque não tem condição, não existe, tá transparente que você paga aluguel, que você é honesto, eu acho que eu te roubei ali na esquina, não quero encostar a mão em você não, vou passar o Pix por isso, vou aceitar sim. Como isso não é percebido, isso não é revelado? Qual é a parte boa? Né? Tem coisas que, né, porque ladrões e fracassados, né, quanto que eles pagam aluguel, na verdade, onde vem o dinheiro do Pix, né? Coisa muito tenebrosa, nossa.